Sejam muito bem-vindas ao EDCast! Eita, aqui o episódio de hoje promete. É o primeiro, na verdade, né? Com conteúdo. É verdade. Então aproveitem. Né? O primeiro a gente se apresentou, agora chega de ladainha, né, gente? Pode falar a verdade, eu sei que vocês querem o conteúdo. E hoje a gente vem trazer um tema que, querendo ou não, é muito pedido por vocês. Sim. Né? Nós trabalhamos já com adolescentes, com jovens da nossa igreja, e é um assunto que vocês querem escutar muito e eu entendo, porque na verdade eu também queria. Também queria, e é uma coisa que a gente gosta de conversar, né, amiga? Gosta. Tá, mas o que é? O que é? Vamos falar sobre relacionamento. Relacionamentos. E aí, que idade que eu posso namorar? Posso ou não posso? É uma coisa que é aceita ou não é? Enfim, muitas camadas. Muitas camadas. Vamos para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta, gente. Por que hoje existe tanta pressa para se relacionar? Nossa! Gente, é engraçado porque realmente é uma coisa que eu vivi também, né? Esses dias eu tava compartilhando isso no meu Instagram, de que eu idolatrava muito o relacionamento quando eu era solteira, né? Quando assim, nessa fase da vida. E assim, o tempo inteiro querendo estar em um relacionamento. Mas, amiga, eu acho que tudo isso se resume a carência. Sim. Porque a gente não teve, o que a gente não teve, a gente vai procurar, né? Lá fora, né? E, infelizmente, sem a sabedoria de nem saber o que é que nós estamos procurando. Exatamente, né? Então, por isso que às vezes a gente até aceita o básico do básico, né? O mínimo do mínimo e acha que tá ótimo. Por quê? Sim. Porque a gente não tem esse parâmetro do que realmente é bom pra nós, né? E acaba aceitando qualquer coisa. E entender que, gente, todo excesso é uma falta. Então, se você tem buscado com muita força, né? Com muita resistência, né? Assim, como é que é, amiga? Com um alvo muito grande. Com um alvo muito grande, né? é verdade. Um relacionamento numa época errada, onde você vê assim, gente, tem tanta coisa pra eu fazer. Isso. Porque eu vou falar minha opinião, tá? Não acho que relacionamento deve ser, tipo assim, feito, deve acontecer quando nós ainda estamos na escola. Gente, não tem o porquê disso, mas eu passei por isso. Eu também. E a Gabi também, então assim... Pode dar certo? Pode. Mas assim, por exemplo, o meu relacionamento foi um relacionamento de escola e hoje nós estamos casados. Sim. Foi um exemplo. Mas eu não vou falar pra você que deu tudo certo. Porque o processo foi muito doloroso, né? Então eu sofri muito, ele sofreu, a minha família sofreu, porque a minha família nem queria ver. Meu marido falou, de jeito nenhum! Mas hoje em dia é maravilhoso o relacionamento, mas teve assim um processo muito difícil. Eu poderia ter evitado. Sim. Né? Eu poderia ter evitado muitas coisas, ele também. E uma coisa que eu acho que você falou, assim, né, dessa busca desenfreada que a gente tem nessa... Como se estivesse faltando alguma coisa. E, gente, uma coisa que eu acredito muito, nada nos falta. Nada nos falta. Quando a gente entende isso, não... Porque em cada fase da nossa vida parece que a gente quer o quê? O próximo. Sim. O próximo. Então, se eu tô casada, eu quero um filho. Se eu tenho um filho, eu quero o outro. Ah, eu tô numa profissão, eu quero o além. E tá tudo bem a gente querer sempre avançar na vida, mas eu acho que a gente tem que entender que se tudo fosse tirado de nós, Jesus nos bastaria. Exatamente. Né? Bastaria ter somente o Senhor. Então eu acho que nada nos falta. Se você não tem um relacionamento ainda, é porque você não precisa. Exatamente. E assim, entender que tudo que o Senhor faz é perfeito. Inclusive, a palavra dele em Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos e determinados por ele. É verdade. Então, gente, se o Senhor quer um relacionamento pra sua vida, nós cremos nisso, né? Porque o Senhor realmente quer que nós venhamos construir uma família. Ele tem o tempo certo, a hora certa e a pessoa certa. Eu acho uma coisa muito legal de a gente comentar aqui, que é uma dúvida que muitas vezes a gente acaba ouvindo, né? As pessoas vêm perguntando, amiga, existe uma pessoa certa pra alguém? Ah, meu Deus! Gente, eu não acredito nisso. Eu também não. Não acredito nisso, assim. Eu acho que nós escolhemos, Deus nos dá a liberdade de escolher. Eu acredito que existem critérios que nós temos que ter, né? Como pessoas cristãs, como pessoas que querem, assim, um marido que seja um exemplo de Deus, um servo de Deus. Provedor, sacerdote. Isso. E esses já são critérios que a gente tem que colocar. E a mulher tem que ser muito bem posicionada em relação a isso. Eu lembro que quando eu namorava o Vinícius, uma das vezes que a gente voltou, na época da escola ali, o Vinícius estava bem desviado, gente. Desviado, ele vai achar um absurdo eu falar isso, mas eu tô falando mesmo assim. Tava desviado mesmo. Precisava da Bíblia, minha filha. E aí, sabe o que eu fiz?
quer namorar comigo de novo? Vai ler a Bíblia todo dia. Minha filha, ele ficava bravíssimo. Ele lia aquela Bíblia com ódio. Falei, vai ler a Bíblia sim. Fiquei sabendo até que depois ficou falando aí que, ficava me obrigando a ler a Bíblia. Hoje tá aí, ó, pregando pro adolescente, pregando pro sendo líder. Verdade. Hoje ele me agradece. Depois de um tempo, inclusive, a gente separados, ele me mandou uma mensagem. Quero te agradecer, porque naquele momento você investiu na minha vida. Entendeu? Amém, né, então, sim. Então, é isso que eu falo. Assim, a gente tem que ter os nossos critérios e ser muito bem posicionado. Você quer ter uma relação comigo? Eu quero ter uma relação com você, mas eu tenho esses critérios, né? Assim, esses princípios, né? Mas pessoa certa não tem. E o que a gente vê muito hoje em dia aqui, infelizmente, né? E não acho errado, gente, aquela questão da gente fazer uma cartinha, idealizar, sonhar, pedir pro Senhor, pai, eu quero um homem assim, um marido assim, que entenda o papel de pai, o papel de esposo, né? De marido, de sacerdote do lar. Mas a gente tem que entender que às vezes a minha vontade não é a vontade do Senhor. E o Senhor não vai me dar uma coisa ruim. Não vai me dar um marido ruim só porque eu tô botando um padrão alto. Não, gente. Eu tenho um padrão alto porque eu fui colocada em um padrão alto de vida, um padrão alto. E não tô falando no sentido monetário, mas no sentido, tipo assim, eu vejo meu pai com um padrão muito alto. Sim, entendeu? Sim, então, de pessoa mesmo, né? Meu pai entende os papéis dele dentro de casa e eu espelho quando eu vou escolher alguém. Então eu olho pro meu pai e eu vejo isso. E, infelizmente, né, amiga? Graças a Deus isso é uma realidade nossa, na nossa casa, mas tem muitas meninas que não têm essa visão, não tem esse papel, esse exemplo, essa referência dentro de casa. E acabam aceitando. Coisa. Exatamente. Mas quanto à questão da caixinha, a gente não pode colocar as pessoas numa caixinha e falar assim, Senhor, só vou aceitar se ele for cabelo preto, olhos azuis, trabalha nisso, faz isso, tem tal idade, tal altura. Tem que ser 3 centímetros mais alto que eu. Minha amiga. Apareceu com 2. Tem tudo, mas apareceu com um detalhe a menos. Gente, por favor, não caiam nessas ciladas, assim. Eu acho que é cilada de Satanás mesmo, de iludir a nossa cabeça, porque não existe uma pessoa perfeita. Não existe esse príncipe encantado da Disney que a gente coloca. E uma coisa que eu falo muito, pras minhas amigas, a gente conversa muito sobre isso também, é que às vezes nem eu sou essa pessoa e eu quero que o outro seja, né? Então, assim, eu quero que a pessoa tenha tal músculo, quero que o corpo dela seja assim. A fulana de tal não vai um dia pra academia. Mas quer que o outro... Uai, minha amiga, eu não tô entendendo. Então, assim... E quando você vai botar numa listinha, você não quer uma pessoa... eu quero uma pessoa sedentária, uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não se ama. Você não quer, exatamente. Ninguém quer. E cadê esse povo? Quem quer esse povo? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito mais pra nós, quem que eu posso me tornar, né? Pra ser uma esposa pra ser uma mulher, uma parceira mesmo, assim, de excelência pro meu marido, pro meu futuro parceiro, né? E, assim, eu acho que os princípios que a gente tem que estabelecer são os gerais, né? Mas essa coisa, assim, de muito detalhe, tem que ter muito cuidado com esses detalhes que a gente coloca, porque senão a gente ingessa uma pessoa que não existe. A gente fica esperando, assim, não, igual a Catarina falou, né? Se tiver um detalhe a menos, a gente não faz. Então, por isso que tá aí, né? E uma coisa muito importante, né, amiga? Antes de entrar num relacionamento, é entender o propósito do Senhor pra sua vida. Exatamente. Gente, não tem como você casar com uma pessoa, por exemplo. Hoje em dia eu já sei meu ministério. Eu sei que nos ministérios eu sou mestre. Não tem como eu casar com uma pessoa, por exemplo, que seja missionária. Gente, não tem como. Não tem como, Ou eu vou ter que abrir mão, ou ela vai ter que abrir mão do chamado dela. Por exemplo, e gente, não tem como meu marido me pedir pra ir viajar o mundo inteiro, porque não tem isso dentro de mim, não arde isso em mim. Então, nós precisamos ter uma clareza muito grande. Isso é tão importante. Né? Porque é quase que um jogo desigual. Sim, né? Dentro vocês têm os mesmos princípios, mesmo dentro da igreja, mas naquele jogo desigual, a pessoa acredita numa coisa que você não acredita. Você pode até acreditar, mas não é a sua vocação, não é aquilo que Deus te chamou. E tá tudo bem, né? Deus não chamou todos pra serem missionários, pra serem mestres. Existe uma personalidade
que Deus colocou em cada um de nós, né? Exatamente. Então nós temos que seguir muito isso, e isso fala muito de identidade. Muito. Inclusive, é um dos tópicos do Entre Elas e Deus. Entre Elas e Deus. E como tudo vai puxando um outro, né, amiga? Se eu sei a minha identidade, eu sei o meu propósito, e eu sei aquilo que o Senhor quer pra minha vida e pro resto da minha vida. Exatamente. Eu sei me relacionar com todas as pessoas, Com todas as né? pessoas. Seja com os meus amigos, um relacionamento amoroso, eu sei como me portar ali. Familiar, porque eu tenho a minha identidade estabelecida. Então, isso é umas coisas que você tem que procurar antes de se relacionar. Saber quem você é. E detalhe, não é o que você faz, é quem você é. É verdade. Outro tema, né, amiga? Outro tema muito importante, um detalhe importante mesmo. Próxima pergunta. Vocês acham que as meninas procuram um relacionamento por carência, por comparação ou por falta de direção? E aí, eu acho que foi uma coisa que a gente estava conversando há pouco, né? Que essa questão da carência, ela é muito forte, né? Assim, eu acho que envolve tudo, a questão da comparação, da direção também, a falta da direção também, mas a carência é um ponto muito forte. E às vezes a gente não se acha uma pessoa carente. Sim. Né? Eu não me achava uma pessoa carente. Exatamente, gente. Não tem essa clareza de conseguir visualizar aquilo que falta em nós. Exatamente, porque eu sempre fui muito tranquila em relação à amizade, em relação até relacionamento e tudo mais. Eu nunca fui uma pessoa muito ciumenta. Nunca precisei que a pessoa estivesse ali tão perto pra eu me sentir. Nunca precisei disso. Então eu não imaginava que eu era uma pessoa carente. Mas existia um vazio mesmo assim. Que eu queria suprir com o relacionamento. Sim, né? Isso é verdade. Então, eu acho que uma coisa muito importante por essa falta de direção é que, em padrão bíblico, tá, gente? A gente olhando pra Bíblia, a gente consegue entender que quem dá direção para os filhos é o pai. Então, Claro, existem várias possibilidades, gente, de você ter desenvolvido essa carência. Mas o nosso pai dita muito isso. Muito, né, amiga? Então, se você não tem um pai posicionado, um pai que te direciona, um pai que te impulsiona, gente, realmente, a gente vive essa vida assim, ó, igual folha solta. Qualquer vento que bate tá carregando a gente. Exatamente. E até gera, assim, um conflito, né? Porque às vezes é uma coisa que você pode resolver, mas às vezes não. Né? Às vezes você tem um pai que você pode conversar, mesmo que seja uma conversa difícil, e está ali, né, no seu âmbito resolver aquilo. Sim. Mas às vezes o seu pai não é presente, às vezes, né, ele não está entre você. Mas o que a gente pode fazer, né, quando isso acontece? Eu acredito muito, quero saber muito a sua opinião sobre isso também, mas eu acredito muito que nós precisamos ter o principal, assim, o foco principal no nosso Pai dos céus, né? Que é um pai que não vai ter nada disso, né? Não vai ter erro, ele não vai sumir, ele não tem nada disso, ele permanece o mesmo, ele permanece pra sempre o mesmo. Então, assim, se a sua relação com seu pai ela é quebrada e por algum motivo que não diz respeito a você, não tem como mais ser restabelecida, uma coisa que eu aconselho é você se chegar ao seu pai dos céus, que é o nosso Deus, né? E assim, mesmo que o seu pai não tenha como mais você conversar com o seu pai, eu acho que uma coisa também é você liberar perdão. Sim, mesmo ele não estando entre você, mas você tirar aquele peso de você. Às vezes numa carta, né? Sim. Às vezes até falando pro espelho, falando sozinha, mas você tirar aquilo de você, sabe? E se realmente se relacionar com Deus como um pai. Isso é verdade. E, gente, nós não queremos de forma alguma, né, que vocês saiam desse podcast, tipo, nossa, meu pai é culpado de tudo. Jamais, isso nós não queremos. Mas que vocês tenham a clareza, assim, de que tudo bem, meu pai falhou em várias coisas. Mas eu gosto muito daquela frase que diz que quem ensina a ser pai? Ninguém ensina, né? A gente pode ter um exemplo muito bom ou um exemplo muito ruim. Quem ensina o meu pai a ser pai? Né? Isso dá até pra nós, assim, um amor maior, uma compaixão maior. Porque, de verdade, amiga, hoje eu não me imagino sendo mãe, assim, eu falo, cara, eu quero muito ser mãe, mas tanto de dificuldade que eu vou ter, eu tenho certeza que se eu tivesse um filho hoje, eu ia passar por muitas dificuldades, porque existem muitas coisas ainda que eu preciso aprender, né? E os meus pais foram pais muito novos, isso é uma realidade de muitas meninas da nossa idade hoje, né? Que pais foram pais com 18 anos, 20 anos, muito novos. Gente, pensa, assim, deve ter sido muito difícil pra eles também, né? Tem o desafio do casamento deles já, e aí já vem um filho. Então eu acho que a gente tem que ter muito essa compaixão também, né? E entender que da mesma forma que o Senhor, né, é o meu pai, ele também é pai do meu pai. Exato. Então, da mesma forma que ele tem curado isso em mim, que ele tem coisas pra tratar em mim, que ele preenche todo o vazio, todo o buraco que existe em mim,
Ele vai preencher isso pro meu pai. Isso, né? isso. Mas eu gosto muito de pensar também que o Senhor não é um Deus que vai invadir, né, amiga? Ele não vai fazer algo se eu não deixar. Não vai, exatamente. O Senhor não é assim, exatamente. né? Eu tenho que abrir a porta. Senhor, vamos tratar isso? Vamos entrar nesse processo? E, gente, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, por mais que às vezes não seja da forma como a gente quer, a gente tem muito de querer fazer pela força do nosso braço. É verdade. Mas o Senhor vai encaixando. E para cada etapa, o Senhor tem um novo desafio, tem uma mesmo, nova tem cura. Mesmo, tem um novo processo aí. E entre esses meios, né, chega um relacionamento. Exatamente, né? E aí até uma outra coisa que tava aqui no nosso script, né, amiga? Sobre um relacionamento tóxico. Sim. Que é uma das coisas, a gente tá falando muito sobre a relação com o pai, e é uma coisa que a gente vê que vem muito também, né? A gente não quer aprofundar tanto ainda nesse assunto, mas se você tem essas características que a gente falou sobre de um relacionamento com o pai, difícil, provavelmente o seu relacionamento vai ser um relacionamento tóxico, né? Porque você não tem aquele espelho, né, amiga? E infelizmente a gente escolhe inconscientemente. Pessoas parecidas. Pessoas parecidas. Exatamente. Gente, não tem como eu me relacionar com uma pessoa que seja totalmente diferente. Exatamente. Não tem como, não bate. Imagina a Gabi sendo uma pessoa que defende, sei lá, o plano A e eu defendo o plano B. Não tem como a gente sentar e conversar sobre isso se nós duas não estivermos dispostas a torcer o braço e virar assim, não, eu entendo o seu lado, você entende o meu. Né? Então, assim, eu não busco aquilo que é diferente. Eu nem gosto daquela frase que diz que os opostos se atraem. Não, gente, a gente se atrai por pessoas que são parecidas. Né? Isso. E da mesma forma que eu tenho vivo algo dentro de casa, eu vou buscar isso lá fora. Então eu falo assim, nossa, mas meu pai é isso, meu pai é ruim, meu pai não é presente. E infelizmente você vai olhar com os olhos, né, pro lado de fora e vai procurar alguém que seja da mesma forma. E no começo pode ser até bom, né, amiga? Pode ser alguém maravilhoso, alguém fofo, que te valoriza. Lindo, maravilhoso. Porque no começo tudo é rosas, né, amiga? Tudo é flores. Mas com o tempo a gente vê. E uma coisa em relação a isso, desse começo também, que eu quero muito alertar vocês, assim, gente, não muda. Né? Se você tá num relacionamento que ele é tóxico, achando que no seu casamento, né? Não, eu vou casar. Não. O casamento, ele intensifica aquilo que vocês já são. Então, se você tá hoje num relacionamento tóxico, né? Como que eu identifico, né, um relacionamento tóxico? Uma pessoa... Existem muitas pesquisas disso também, então se aprofunde mais nesse tema. Se você tem assim, uma dúvida, pode ser que você já esteja, né? Então, toma cuidado, peça auxílio ali pro Espírito Santo estar te conduzindo naquilo. E se você realmente não se sente bem, você vê que ele vai totalmente contra ali aos princípios que nós temos, tenha um posicionamento. Porque quando você casar, esse posicionamento já vai ser tarde demais, né? Pra tê-lo. Então, eu acredito muito que essa mulher futura, que vai ser você, a sua versão futura, ela precisa muito que vocês tenham sabedoria agora, por mais que seja difícil nessa fase que a gente vive, né? Mas ela precisa, para que ela não sofra ainda mais lá na frente. E calma, né, gente? Ter calma no processo. Porque vai chegar, gente. Um dia o relacionamento vai chegar. Calma, pois é. E assim, amiga, pra gente finalizar esse tema, quais são os itens inegociáveis que você acha que nós temos que ter no outro, assim, olhar pro outro e falar, cara, aquela listinha que a gente falou, quais das listinhas, assim, que você acha que não, isso realmente a gente tem que levar em consideração? Gente, primeiro de tudo, a pessoa precisa ser apaixonada por Jesus, ela precisa queimar Jesus. Precisa. E a gente conhece não só pela fala da pessoa, né, amiga, mas são frutos. A gente conhece a pessoa por meio dos seus frutos. Então, realmente, quando a gente se interessa em alguém, começa a investigar. Ora, Senhor, me coloque em situações que eu vou realmente entender se é isso mesmo. Se é isso que essa pessoa fala, ela vive isso. O Senhor está presente em todos os momentos, então é inegociável que ela seja apaixonada por Jesus. Isso. E tenha padrões muito altos, né, amiga? Muito altos, Que seja carinhoso com você, que seja bondoso, que entenda a posição de sacerdote, marido. E outra coisa que eu acho muito importante, entenda como é que vai ser a sua dinâmica se você entrar num relacionamento com essa pessoa dentro de um casamento com relação aos filhos. Exatamente. Qual o padrão que essa pessoa tem em relação ao pai? Ela entende o que é ser um pai de verdade? E esse dia eu tava até conversando com um colega meu e a gente falando que
Hoje em dia o mundo prega que nós precisamos colocar filhos no mundo, mas nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos encher eles de coisa. E, gente, por mais que seja muito bom, né, amiga? Dar tudo que uma criança quer, no sentido, tipo assim, é essencial pra ela. Uma criança, acima de tudo, ela precisa de amor. Né? Não tem como uma casa estar cheia de riqueza, cheia de presentes. Exatamente. Se não tem amor. Exatamente. Eu acredito muito nisso também, assim, dos critérios que a Cacá falou. Eu acho que o primeiro que você falou, tudo corrobora, né? Assim, encaminha, né? Sim. Que é o ser apaixonado por Jesus mesmo, né? Se não tem isso, gente, foge mesmo, porque senão ele não vai te chamar como Cristo amou a igreja. E Cristo é o nosso maior exemplo, né? É o nosso maior exemplo. Cara, teve um cara que morreu por mim, como assim? Padrão que tá altíssimo, o cara morreu por mim, literalmente. Então você, tem que ser aqui, ó, o limite. É alto. É alto. É verdade. Então eu acho assim que não negocie isso. E se você pensar assim, cara, mas nem eu tô nessa fase, né, de amar Jesus, então melhore. Vá amar Jesus de uma forma que tem que amar, porque senão as consequências Exatamente. E infelizmente, quando a gente não tem Jesus como o centro, tipo assim, Jesus é inegociável pra mim, Jesus não sai desse primeiro lugar, a gente coloca outra pessoa no lugar. Coloca. Exatamente. Infelizmente a gente coloca, Exatamente. Né, E ele vai falhar com você, vai falhar. Porque as pessoas falham, não é porque ele é uma pessoa ruim, as pessoas falham com a gente e a gente falha com as outras pessoas, né? Então, essa expectativa que nós criamos no outro, elas têm que realmente serem canceladas, porque só Jesus que traz essa paz completa, né, plena e nos satisfaz completamente. Então, eu acho que é uma forma da gente encerrar esse assunto, né, amiga? Verdade. Com tudo bem Mas alinhado. só uma coisa que eu quero falar, que eu acho muito importante, é que nós nunca vamos buscar alguém que não nos valoriza se a gente se valorizar. É verdade. Não é, amiga? É verdade. Gente, eu gosto muito de pensar, inclusive tem um livro que chama A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Eu recomendo muito bom, muito bom, né, amiga? E ele fala exatamente sobre isso. Gente, a pessoa vai enxergar aquilo que eu enxergo em mim mesma. Exato. Não tem como a Gabi enxergar uma pessoa que é super dedicada e apaixonada por Jesus se eu não for essa pessoa. Uma hora as máscaras caem. Pode até demorar, mas as máscaras caem. Aquilo que a gente conversou volta pra onde? Identidade. Isso é verdade. Identidade, tudo volta pra isso. Então, eu acho que até um conselho que a gente pode deixar, né? Pra finalizar esse episódio, antes de você se relacionar, até se você estiver se relacionando, mas não casou ainda, faz esse questionamento. Eu sei quem eu sou e a pessoa que eu sou está bem posicionada no meu relacionamento, né? Eu estou bem posicionada para me relacionar com alguém. Aí sim você pode dar os próximos passos. Senão, ajusta isso, né, amiga? E entender, gente, a palavra diz que nós seremos encontradas pelo nosso marido. Eu não preciso procurar pelo meu marido. Ele procura por você. Ele me acha. Ele me acha. Vai que me acha! Exatamente. Eu gosto muito da história de Ruth, que, gente, Ruth estava trabalhando. Ela não estava com os olhos em alguém. Inclusive, ela estava viúva, ela tinha perdido o marido há pouco tempo. Estava numa terra distante, uma terra onde ela não conhecia ninguém, onde era outro Deus, seguindo a sua sogra. E enquanto ela se empenhava naquilo que foi chamada, né? A sogra dela virou e falou assim, ei, vai lá conseguir alimento pra gente. Tem fulano, né? Tem uma terra, vai lá. Gente, ela não sabia quem era. Ela nem imaginava o que ela iria viver. E ela foi encontrada por Boaz. Ela foi encontrada. Então, acho que é um exemplo incrível, né, amiga? Eu tenho certeza que Deus já estava preparando isso pra ela. Com certeza, né? Sim. Deus já estava preparando. Então, calma. Vai dar certo. Vai dar calma, certo. Mulher. É verdade. Gente, então é isso, né? Nosso episódio fica por aqui. No próximo vamos ter muito mais coisas pra compartilhar com vocês. Não esqueçam de comentar aqui embaixo aquilo que vocês querem ver aqui, né, amiga? Inclusive, se ficou dúvida, né, amiga? Exatamente, em relação a esse episódio, gente, não tem problema nenhum. No Instagram, a gente tem um contato mais próximo. Mais próximo, exatamente. Né? Então, às vezes, a pergunta que você fizer aqui embaixo, nós vamos responder lá no Instagram. Verdade. Tá bom? Então, a gente vai deixar aqui embaixo, né, o nosso Sinta-se à vontade pra você seguir e consumir todos os conteúdos que nós vamos postar. É isso, gente. Então, é isso, né? Um beijo e um cheiro!